Salve, salve, queridos alunos e alunas! Nessa web aula de hoje eu vou trazer para vocês algumas características sobre o conceito de de direitos e cidadania. Lembrando vocês que esses dois conceitos, eles sempre vão andar juntos, eles sempre vão andar próximos. Quando você tem direitos garantidos, o direito à cidadania ou à prática da cidadania, ela também é garantida. Na verdade, a gente pode pensar que a cidadania ela é garantida pelos direitos que podem ser civis, políticos e sociais. Então, eu vou falar para vocês dessa relação entre direitos e o conceito de cidadania. Para a gente começar aí, vou trazer aí para vocês as características dos direitos civis. Como a gente pode ver aí no slide, os direitos civis estão ligados às nossas liberdades individuais. Eles garantem as nossas liberdades individuais. E ali no nosso slide está dizendo assim: liberdade de escolha, ela tem que ser uma das principais bases da vida em sociedade. E aí eu trago o artigo 5º da Constituição aí, para você. Se eu jogar aqui um pouco a imagem para cima, esse artigo 5º vai dizer assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, os direitos civis estão ligados aí ao direito à vida, à liberdade. Hoje a gente tem uma discussão muito grande sobre essa questão da liberdade, principalmente liberdade de expressão, onde ela começa, onde ela termina. Nós vamos ter aí um ponto de vista, uma narrativa por parte da sociologia enquanto ciência que pensa no conceito de liberdade de expressão. Eu tenho uma narrativa pautada aí num conceito jurídico, né, num processo de judicialização, onde liberdade de expressão ela tem aí um outro viés, mas enfim, os direitos civis estão ligados aí às nossas liberdades individuais, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. Vamos avançar aí mais um pouquinho. Os direitos políticos, eles vão aí permitir definir o funcionamento da democracia no Brasil. Nós que já estamos próximos de uma eleição aí, é muito comum a gente ouvir falar com muita força a ideia do chamado Estado Democrático de Direito, a garantia do Estado Democrático de Direito. E o que isso quer dizer? São garantias políticas e democráticas que esses direitos eles preservam. O artigo 14 da nossa Constituição está intimamente ligado a esses direitos políticos e ele diz assim: soberania será exercida pelo sufrágio universal, ou seja, todos têm direito a voto, e pelo voto direto e secreto. Eu voto diretamente no meu candidato e esse voto ele tem que ser secreto. E em hipótese nenhuma o voto ele pode ser de alguma forma revelado ou descoberto. Se você tem aí falhas que garantam o voto secreto, o que nós temos aí é a possibilidade de compra de votos. Nós estamos próximo, como eu já estava dizendo para vocês, a uma eleição de grande porte agora. Nós vamos votar para presidente, nós vamos votar para senador, deputado federal e deputado estadual. Hoje nós temos o chamado e-título, que é o seu título digital, o título que você pode ter ali a partir de um aplicativo da Justiça Eleitoral no seu smartphone. Só que é proibido a ida para a cabine de votação com o seu smartphone. Isso porque, se você vai com o seu smartphone até a cabine de votação, você pode fotografar o seu voto para comprovar a venda do seu voto, né? É por isso que você tem aí a proibição pelo TSE hoje, nesse contexto conturbado político que a gente vive hoje, da proibição da ida para as cabines de votação com os smartphones. Então, como eu estava dizendo para vocês, o artigo 14 da nossa Constituição fala aí sobre os direitos políticos. Soberania será exercida pelo sufrágio universal, onde todos têm direito ao voto, pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Então, o voto não está atrelado somente a uma questão da escolha de um representante nas três esferas de poder, federal, estadual e municipal. O voto também ele acontece a partir do momento em que você tem a votação de um plebiscito ou de um referendo. Um exemplo que eu posso dar para vocês recente foi quando o governo chileno levou a população à votação de um plebiscito para a aprovação de uma nova constituição, o que não aconteceu. Eu trago no próximo slide para vocês a diferença, né, do que seria um plebiscito e do que seria aí um referendo, né? O plebiscito, a população decide sobre uma matéria antes dela ser elaborada pelo Congresso. São apresentadas algumas questões e opções que os legisladores oferecem. Então, no plebiscito, a decisão ainda ela não foi tomada, na verdade, decisão não. A matéria ainda não foi elaborada pelo Congresso. O plebiscito leva a uma aprovação ou uma desaprovação. Vou dar um exemplo para vocês aí de plebiscito. Foi quando nós votamos aí para a questão do armamento no Brasil, para o uso de armas no Brasil. O governo federal perguntou se a população brasileira ela era contra ou a favor ao porte de armas no Brasil. E os brasileiros votaram não. Eles não eram a favor aí da liberação do porte de arma. Por conta disso, os congressistas, senadores e deputados federais não deram aí continuidade a um projeto de lei, a uma matéria para organizar e estruturar aí a liberação do porte de arma. E um referendo, o Congresso ele já vai apresentar para a população uma matéria pronta, um projeto de lei pronto. O povo tem a opção de acatar ou rejeitar aí a proposta. Então nós poderíamos ter aí um referendo sobre as armas. O Congresso Nacional, senadores e deputados já montaram a matéria, ou seja, já estruturaram como o porte de arma ele seria liberado aqui no Brasil e nós só concordaríamos, aprovaríamos ou não. Se o referendo não é aprovado, a matéria ela não entra em vigor. Tá? Então você tem essa possibilidade de voto aí no Brasil também, a partir de plebiscitos e referendos. E nós temos aí os direitos sociais, que são os direitos coletivos que devem ser ofertados pelo Estado por meio de instituições e também de políticas públicas. Enquanto os direitos civis garantem as nossas liberdades individuais, os direitos sociais são direitos coletivos, que são ofertados pelo Estado e a partir de políticas públicas a partir do Estado. O artigo 6º da nossa Constituição traz aí para a gente um exemplo do que são os direitos sociais, né? Então são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados. Então a gente teve lá o Bolsa Família com o PT e hoje o Auxílio Brasil com o governo Bolsonaro é um exemplo aí de uma política pública para reduzir ou melhor dizendo, para diminuir a desigualdade social no Brasil e oferecer para a população mais pobre uma vida um pouco mais digna. O Auxílio Brasil atual, ele é um exemplo de uma política pública atrelada a essa ideia de direito social. Vamos avançar mais um pouco. Com relação ainda a essa ideia, né, de direitos fundamentais, o autor do nosso texto, ele traz aí à tona um debate falando da teoria das gerações dos direitos fundamentais. São os direitos de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Nós vamos ter aí uma cronologia de como o direito ou os nossos direitos eles vão se adequando à mudança na sociedade. Os direitos de primeira geração, como a gente pode ver aí, são aqueles relacionados às chamadas lutas históricas da humanidade, que vão resultar, num primeiro momento, aos direitos civis
e aos direitos políticos. Lembrando, os direitos civis garantem as liberdades individuais e os direitos políticos garantem aí os nossos direitos dentro do campo da estrutura política. Esses direitos de primeira geração vão trazer aí para a gente, ou estão relacionados para a gente, a liberdade do indivíduo, como o direito à vida, à segurança e também à propriedade. Além dos direitos de primeira geração, eu tenho aí os direitos de segunda geração, resultando aí nos chamados direitos sociais, os direitos coletivos que pregam aí a defesa da igualdade, né? Ao estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é quando você tem políticas públicas voltadas para assegurar direitos principalmente aos desamparados. Exemplos aí de direitos sociais e coletivos, o direito à educação. No Brasil, toda criança tem que ter o seu direito à educação garantido, o direito à saúde e o direito ao trabalho. E nós temos aqui os direitos aí de terceira geração. Esses direitos de terceira geração seriam voltados para toda a humanidade, para a humanidade como um todo. Um exemplo aí desses direitos de terceira geração seria aí os direitos atrelados à defesa do meio ambiente. Nós temos também aí como os direitos de terceira geração o direito atrelado às leis de proteção de crianças e adolescentes e da preservação de tudo que pode aí ser considerado como patrimônio histórico e cultural da humanidade. Bom, temos também os direitos de quarta geração. Deixa eu passar aqui para vocês. Cadê ele? Aqui. Os direitos de quarta geração estão atrelados aí aos direitos voltados à informação e à democracia. Principalmente no mundo virtual que vivemos hoje, nessa questão da tecnologia ganhando cada vez mais força, a informação ela tem um preço muito grande. O contexto de fake news, de desinformação também ganha força. Então esses direitos de quarta geração estão relacionados a esses direitos que envolvem as questões éticas relacionadas aí à informação e à democracia. Os direitos de quarta geração também estão relacionados à ética no campo da manipulação genética. Então pensem que esses direitos de quarta geração são direitos que estão sendo construídos, né, estão sendo pensados e construídos, pautados na forma como a nossa sociedade ela se organiza nos dias atuais. Quando se pensa em informação e democracia, é nos dias de hoje que você tem predominando essa ideia, esses conceitos de informação e democracia. E também a questão aí da manipulação genética. E por último, os direitos de quinta geração, seriam aqueles que são voltados à chamada realidade virtual, basicamente ao mundo virtual, ao avanço tecnológico que é trazido aí pela informática, pela cibernética e pelas questões étnicas que envolvem aí informações e imagens em redes sociais. Olha que interessante aí. A gente tem aqui no Brasil hoje a lei Caroline Dickmann, né, quando nós tivemos um celular dessa atriz brasileira que teve fotos íntimas dela roubadas do celular por um técnico de informática numa assistência, e ele coloca essas fotos íntimas dela na rede. Então os direitos aí de quinta geração estão atrelados a essa questão da regulamentação das informações, da regulamentação das relações dentro do mundo virtual. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino a minha web aula por aqui. Estudem e estudem!